seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Louvado Amém. seja o nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã de domingo. Estamos felizes, apesar de estarmos em quarentena, mas estamos aqui para aprender um pouco acerca da palavra de Deus. Fica aí, não sai daí não, que nós estamos, daqui a um pouco, nós vamos fazer um bate-papo acerca dos cavaleiros do Apocalipse, né? Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas eu gostaria de, nesta manhã, hoje, primeiro domingo do mês de maio, onde é costume na nossa igreja ser o mês do lar, nós não vamos mudar isso. Esse mês será o mês onde todos nós estaremos orando, jejuando pela nossa família. E convido você também, né, estar juntamente conosco a orar e jejuar pela família, por essa nação, por tudo que está acontecendo. E também nós vamos estudar, né, nas nossas devocionais em família. Convido você todos os dias a ler um capítulo de Provérbios. Hoje já é dia 3. Se você não leu ainda, começou no capítulo 1, você já junta hoje e lê o 1º, 2º e 3º capítulo. Amanhã, dia 4, você vai ler o capítulo 4 e assim vai meditando com a sua família. E eu gostaria de continuar dando o nosso bom dia, nossa paz do Senhor aos irmãos que já estão aí, né, juntos para estudarmos acerca, continuar os nossos estudos acerca do Apocalipse. A MEPB Zona Sul fica no Valentina. A igreja está com as portas fechadas, mas a igreja está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, né? Nós estamos aí. E sei que você tem algo lá, uma mensagem, as devocionais diárias de fé para restaurar a sua vida. Procura, né? Procura os outros estudos acerca do Apocalipse que vai abençoar poderosamente a sua vida, né? Nós estamos numa geração que procura buscar os gurus para saber do futuro. Não precisa buscar guru, precisa buscar a palavra de Deus, né? Que ela tem a revelação Amém. do que foi no passado, do nosso presente, do nossa caminhada, Glória como a a Deus. gente deve caminhar. Aleluia. E tem também do nosso futuro. Então fica aí que nós vamos bater um papo acerca do Apocalipse. E eu gostaria de fazer algumas leituras, né, salteadas de Provérbios. O capítulo 1, eu escolhi o verso 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O capítulo 2 diz assim: se buscar sabedoria como a prata e a procurar como se procura tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor. Você quer entender acerca do Apocalipse? Busque sabedoria
do alto. Nesta manhã nós vamos falar sobre isso, né? Sobre os cavaleiros de Apocalipse. Vamos ter um bate-papo, como disse. E o capítulo 3, que é o dia de hoje, o versículo 19, o versículo 21 diz: o Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos teus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma. Então, nesta manhã, não sai daí. No final, nós vamos orar pelas famílias. Nós vamos estar louvando. Nós vamos cantar apenas 12 louvores para depois começar o nosso bate-papo nesta manhã. E nós estamos felizes pela presença aí de todos vocês, da irmã Girlene, da irmã Judite, da irmã Sônia, da irmã Vanessa, irmã Neide, a irmã Gelda, né? A Solange, Gilberto, então, irmã Janaína. Então, todas as famílias que estão presentes nesta manhã, e você que é nosso amigo, você que é nosso convidado, não saia daí, porque eu creio que Deus tem uma palavra vinda do trono da sua graça para você, para despertar, né, a nossa alma, o nosso ser nesses últimos dias. Você quer saber um pouco sobre o seu futuro? Então, espera mais um pouquinho. Vamos cantar, pastor? Vamos cantar Jesus em tua presença. Nós estamos reunidos na nossa casa, reunidos neste lugar, para adorar o Senhor. Não sai daí. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui. Mais uma vez, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, Aleluia. Nesta manhã queremos fazer o teu nome grande, e te dar dar o louvor que é devido. louvor que é devido. Aleluia. Estamos nesta manhã. Ó Senhor, revela a tua palavra aos nossos corações nesta manhã, na casa de cada família, Senhor. Ó Deus, é na tua presença que nós estamos reunidos. Louvado seja o teu nome. Tu és o mestre por excelência. Tu és o Deus dos deuses. Tu és o Senhor dos senhores. Pois um dia a tua Foi a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do O Pai. véu que separava, O véu que separava a luz que já não outrora estava apagada, ela agora brilha e cada dia vai brilhar mais na sua vida e na vida da sua família. agora brilha e cada dia brilha. Adore ao Senhor, diga assim, só para te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande
presença da irmã Nilza, Pastor a paz do Norman, Senhor, pastora os irmãos do Lourdes, Sertão, da abraço. igreja MPB Santa Luzia. Estamos aí com a casa do presbítero Sandro, a irmã France. Irmã Aleluia, Edinalda, irmã irmão Edinalda. Chagas, Deus abençoe Seu Chagas, vocês. um abraço, não é? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos com outros aí que às vezes a gente não vê a entrada de vocês, nem nome, só algumas sabe que vocês estão aí, mas nós estamos felizes pela presença de vocês. E nós vamos cantar uma música que é do nosso cântico litúrgico, é o 386. Que diz assim: Cristo vem me buscar. Nós estamos estudando o Apocalipse e nesta manhã queremos adorar com essa música, né? E para o céu nos levará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda atento estar, vigiar e sempre olhar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda atento estar, vigiar e sempre olhar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Que alegria vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Nós somos libertos pelo poder do Senhor. Amém? Nesta manhã, não sei como você está diante de Deus, do Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas nós temos uma certeza de que Ele vai voltar. Amém. Né? Ele foi para preparar lugar, Ele vai voltar. E como é que está você? Será que o dia do Senhor para você será de luz ou será de trevas? Só você pode
responder, né? E nesta manhã nós estamos naquela expectativa, né, para entender um pouco, um bate-papo acerca dos cavaleiros do Apocalipse. E eu gostaria que você estivesse atento, né, amados irmãos? Nós estamos aqui para aprender um pouco e nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 6. Nós estudamos ainda quando estávamos com as portas abertas do templo, a igreja estudou, né, as 4 primeiras cartas lá no templo. Depois nós estudamos as 3 últimas aqui, né, na nossa sala de bate-papo e continuamos. Nós estamos hoje no capítulo 6 do Apocalipse. Os 5 primeiros capítulos do Apocalipse apresentam o Cristo da glória no meio da sua igreja. Então nós estudamos o Cristo no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando. Esse Cristo ainda continua no meio da sua igreja. Amém. As 7 cartas, amados, revelam o que as igrejas aparentam ser aos olhos dos homens, o que de fato elas são aos olhos de Cristo. Então, irmãos, é esse o significado dessas 7 cartas. Vimos no capítulo 4 e 5, o Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro, o Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Vimos que o Cordeiro está com o livro da história nas mãos. Os capítulos que temos que agora apresentar são quadros dos sofrimentos da igreja. Então, do juízo divino sobre os inimigos dela e do triunfo final de Cristo. Aleluia. Essa igreja, né, que hoje está no mundo, ela não está assim, sem saber acerca dos acontecimentos, porque a Bíblia nos ensina. Amém. Acerca dos acontecimentos futuros. Esse tempo, né, serão de dores, de parto, como diz a palavra. Esse tempo está sujeito à revelação da ira de Deus. Então, nós vamos hoje adentrar neste assunto. E é por isso que nós vamos estudar acerca dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Né, pastor? Então, nesta manhã, nós vamos já começando com o nosso bate-papo. Eu gostaria que você que está nos ouvindo, não saia daí não. Vai até o final. No final, nós vamos orar por todas as famílias. Hoje, o primeiro domingo do mês do lar, nós estaremos orando por todos. Você vai colocar aí diante de Deus, no seu lar mesmo, as dificuldades da sua família. Nós vamos apresentar diante de Deus. Amém. Mas vamos fazer a primeira pergunta para o pastor, né, que diz assim: Jesus abre os selos. Ele será encarregado do programa inteiro. Desde o domingo passado que nós estamos vendo que é do trono para a terra. Para a terra. Isso. Tudo que está acontecendo tem ingerência do céu. Então, Jesus, quando ele abre o selo, ele é responsável por todo o programa que vai acontecer na abertura desses selos. É uma questão de administração celestial. Isso. Né? Isso. Então, pastor, nos dá aí um resumo, né, de entrada descrevendo esses movimentos, né, que vão caracterizar a abertura desses selos. Veja, há um plano de Deus por conta do pecado do homem, há um propósito de Deus desde o princípio para a redenção da terra, e quando se fala redenção da terra, fala redenção de tudo que está no planeta, inclusive os homens, mas a terra também. Por quê? Se nós observarmos lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos observar o que é que precisa ser redimido. O que foi que aconteceu? Por conta do pecado, capítulo 3 de Gênesis vai informar ali, né, todo o capítulo 3, você vai observar, meu irmão. E no capítulo 3 de Gênesis mostra que o homem caiu, o homem desobedeceu, o homem caiu e a Bíblia diz que o próprio Deus falando com Adão, por causa desse erro, porque você deu ouvido à mulher, porque você deu ouvido à serpente, porque você deu ouvido à desobediência. Então, maldita será a terra por sua causa.
Veja uma terra perfeita que produzia só o que é bom. Aí agora ele diz, maldita será a terra por tua causa, do suor do seu rosto você vai comer, a terra vai produzir abrolhos, vai produzir espinhos. Então, por conta disso, o homem precisa de sua redenção, porque ele não perde só o seu corpo, o homem vai envelhecendo, ele agora não está mais no jardim para comer da árvore da vida, e o corpo do homem vai envelhecendo, ele perde o seu corpo, desce a sepultura, não é? Ele perde a sua alma, porque Ezequiel vai dizer, a alma que pecar, essa morrerá. Ele perde também o domínio sobre a terra, e a terra passa a produzir coisas ruins, né? Os animais se tornam selvagens e etc. Então, tudo isso precisa da redenção. E essa redenção vem a partir da aplicação do juízo de Deus sobre a terra. Aquilo que dê para ser redimido, vai ser redimido, restaurado. O que não der, vai ser queimado, vai transformar-se em fogo. Então, todo esse movimento ele começa a partir do céu. Juízo de Deus sobre a terra para redimir a terra. Para a terra voltar ao que era e para o homem também voltar ao que era. Certo? Então, há uma redenção. E aí o propósito de Deus está feito. Esses 7 selos começam a serem abertos. Então, o selo descreve exatamente esse movimento que caracteriza a era da dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Cristo, desde que ele foi até a sua volta, né? Então, são visões, essas visões que João tem, visões de paz e de guerra, de fome, de morte, de perseguição à igreja, do juízo de Deus sobre os inimigos. À medida que os selos são abertos nos céus, efeitos tremendos acontecem na terra. Então o céu comanda, do céu para a terra, comanda todos os eventos que acontecerão para essa redenção acontecer. Certo? Então, esse programa na história está nas mãos de Deus. Os primeiros 4 selos, vemos a ira de Deus misturada com a graça, mas a partir do 6º selo, há um derramamento da ira sem mistura. É o dia de juízo. Apocalipse 6. Você encontra paralelos com Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e etc. E aprendemos desse fato 4 grandes verdades. Primeiro, quem está sentado no trono é o Cordeiro. Então, quem está sentado no trono é o Cordeiro, e esse Cordeiro deve ser adorado por todo o universo. A história não está à deriva, Deus reina. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos. Segunda verdade, quem tem o livro tem o controle. Ele é quem abre todos os selos. Dele emana a ordem de todos os acontecimentos. Ou seja, o governo, o Cordeiro governa. Glória a Deus por isso. O Cordeiro governa. Glória a Deus por isso. Porque se fosse o homem, nós estaríamos perdidos. Então, essa praga que está aí, essa peste, coronavírus, meu irmão, isso ainda é fichinha para o que vem por aí. Verdade. Nós temos aí, eu posso até dizer, princípio de dores. Ainda não é o fim. Ainda não é a ação do anticristo, ainda não é a ação do Apocalipse ainda. Porém, são acontecimentos. O terceiro momento os eventos do juízo não acontecem sem o seu conhecimento, sem a permissão dele. Ele é quem controla todas as coisas. A quarta verdade é que todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro. Tudo serve para os propósitos de Deus. Então veja bem, 7 selos, não é? 7 selos, 7 taças, não é? 7 são juízos de Deus para a terra. Então, selos, taças e trombetas. Tudo isso vai ser derramado sobre a terra. Creio eu, após o arrebatamento da igreja. Por alguns acontecimentos e interpretação bíblica, eu creio eu que tudo isso acontecerá depois do arrebatamento, porque o texto bíblico que diz que aquele dia será um dia de agonia para Jacó. Jacó é Israel, Jacó não é a igreja, certo? Então, eu penso assim, que depois do arrebatamento da igreja,
Ok, então nós podemos ver só uma introduçãozinha do que nós vamos debater hoje. Então, pastor, os 4 cavaleiros do Apocalipse o cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Vamos falar de cada um, certo? Ok. Nos traga uma explicação sobre o que representa o cavalo branco. Veja, irmãos, a partir daí, nós temos na abertura dos 4 primeiros selos 4 cavalos, ou com seus cavaleiros. Logicamente que tem um dos cavalos que a sua ação, porque esses cavaleiros são os executores da ordem divina, da ordem do Cordeiro, para serem derramadas sobre a terra. Então, esses 4 cavaleiros são esses executores do plano de Deus para um fim, dentro desses selos, né, dentro dessas taças, trombetas. Então, dentro desses selos primeiros abertos, são juízos de Deus com o fim de redimir, com o fim da redenção da terra. Então, começa, isso é apenas o desenrolar do começo, de tudo que vai acontecer. Por isso a gente tem que estar preparado para subirmos com o Senhor, antes de tudo isso. Verdade. Não é? A igreja tem que vigiar, para não ser pego de surpresa. Veja que o Senhor em Mateus 24, ele está sempre dizendo, olha, vocês vigiem, sejam vigilantes, porque vocês não sabem que hora há de vir o vosso Senhor. Ele diz, ora, se o pai de família soubesse a que hora vem o ladrão, ele permaneceria em guarda vigilante para que não fosse minada a sua casa. Então, ninguém sabe a hora do arrebatamento da igreja. Né? E a gente tem que diferenciar o que é arrebatamento da igreja e o que é segunda vinda. Parousia é diferente de segunda vinda. Então, queridos, o que é esse cavalo branco? Veja que os 3 cavalos, o preto, o vermelho, o preto e o amarelo, a ação deles é diferente do primeiro. Aí veja, esse cavalo branco é uma figura do Cristo vencedor. Aleluia. Cavalo branco é a figura do Cristo vencedor. Esse cavalo branco simboliza a pregação do Evangelho. Está no no capítulo 6, 6, versículo 2. Versículo 2. Então, o cavaleiro do cavalo branco, ele faz o Evangelho ser anunciado a toda tribo, língua, povo, nação, e será pregado do céu, por mensageiros que da terra, quem olha da terra para lá, parecem ser anjos voando. Então veja que esse evangelho, nesse período, vai ser transmitido lá de cima. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, quem está sentado sobre ele, o texto vai nos dizer no capítulo 6, versículo 2, e olhei, eis que é um cavalo branco que estava sentado sobre ele, o cavaleiro que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer, ou seja, vitorioso. Aleluia. E para vencer. Saiu vencendo e para vencer. Saiu vencendo e para vencer. Então, esse evangelho será pregado, parecem anjos voando. A cor branca indica que Cristo é o cavaleiro do Apocalipse, desse cavalo branco. Por quê? Porque o branco sempre se refere ou está associado a Cristo. Aí você vai, os livros do Jorge Leder, do Hendrickson, você vai em algumas colocações do pastor Hernando Dias Lopes, e tudo isso nos faz saber que branco sempre está associado com o que é puro, com o que é santo, com Cristo. Mais branco do que a neve. Mais né? branco do que a neve. Aí, o branco está ligado sempre à retidão, não é? Os cabelos de Cristo é branco. Sim. Não é? Os santos, que o texto vai dizer lá na frente, estão vestidos de vestiduras brancas. Não é? O grande trono do julgamento de Deus é o trono branco. Então, veja, sendo assim, por que nós estamos dizendo isso, irmãos? Porque há uma escola que estudou Apocalipse, há alguns teólogos aí com pensamento de atribuir a esse cavaleiro do cavalo branco ao anticristo. Isso seria inviável, seria impossível, porque, primeiro, o anticristo ele não parte do céu. O anticristo ele parte da terra.
ele vem sobre o poder de Satanás, com a evidência satânica, e liderado e trazido pelo próprio Satanás. Esse cavaleiro do cavalo branco, João observa do céu. Seria inconsequente, inconcebível o anticristo pregando o evangelho, porque o arco, a coroa, saiu vencendo e para vencer, só pode ser aplicado a Cristo. Então seria inconcebível o anticristo no céu pregando o evangelho. Não é? Se ele vem para destruir tudo isso, é tudo contra Cristo. Então veja, sendo assim, jamais poderemos associar o branco ou o cavaleiro do cavalo branco, por maior que seja o esforço da imaginação, ao anticristo. Então, pastora, esse cavalo branco, ele simboliza a pregação que será feita nesse período, não é? E essa pregação vinda de cima, né? E é o próprio Jesus que lá está, com o evangelho em suas mãos. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, que representa a pregação do evangelho, é Cristo. Veja, esse primeiro cavaleiro não está apresentando nenhum juízo sobre a terra, muito antes pelo contrário. A gente viu no capítulo 5, que antes do Senhor mostrar juízo, ele mostra a sua misericórdia e a sua graça. Então esse cavaleiro está mostrando a salvação, né? Tempo de arrependimento e etc. Então, esse cavaleiro é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mesmo porque o anticristo ele vai vencer por um período de tempo, mas no final a Bíblia diz que ele será dissipado pelo sopro da boca do Senhor. Então, quem sai vencendo e para vencer só pode ser Cristo, porque ele sai vencendo e ele tem a consumação da vitória final. Ok. Então, pastor, se o cavalo branco é uma figura de Cristo vencedor, esta visão simboliza a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Agora nos mostre a representação do cavalo vermelho. Cavalo vermelho. Esse cavalo aí, meus irmãos, ele representa a guerra. Certo? Depois do aviso, depois da evangelização, depois do momento de mostrar, Cristo mostra tudo que vai acontecer. Esse cavaleiro do cavalo vermelho simboliza a guerra. Que está no versículo 3 e 4 do capítulo 6. Exatamente. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Eita. Veja que aqui, diretamente, ele não menciona a guerra. Mas quando é que temos falta de paz, em especial? E diz que uma espada. Homens matar-se-ão uns aos outros. Exatamente. Então, esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa exatamente a guerra. Porque ao cavaleiro foi dado uma missão. E a missão é de tirar a paz da terra. É de tirar a paz. Imagine, irmãos, o que é. Se você acha que por conta de violência a gente já não tem paz hoje, imagine o que é esse acontecimento. E aí, esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele tira a paz da terra. E aí, como eu mencionei, diretamente não está mencionada a guerra. Mas provavelmente é o que está em vista. É a guerra. Vermelho, sangue, né? Tem tudo a ver com guerra. Então, o segundo... derramamento do sangue. Derramamento de sangue. Dos homens, né? Dos homens. Porque é homens tirando vida de homens. Então, o segundo cavaleiro arrebatará toda a paz que tiver na terra, não é? Será essa paz satânica e falsa que Deus tirará subitamente da terra. Haverá uma crise sem proporções mundiais. Por quê? Porque as nações estarão em perplexidade, né? Com a fúria do mar, as ondas rugindo em fúria, os homens desmaiando de terror, com medo das coisas que sobrevêm à terra. E os motivos da perplexidade dos homens da terra são porque... Por que será, pastor, que nós vamos passar por isso? Exatamente. Por quê? Porque exatamente quem é o príncipe da paz? Jesus. Jesus Cristo, príncipe da paz.
o que é que esses homens na terra hoje têm feito? Rejeitando, Rejeitado desde o início, o príncipe da paz. Eis que a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então veja, os homens preferiram a paz do mundo do que a paz de Cristo. Então, a partir da rejeição, porque esse período do Apocalipse, o anticristo vai se colocar como um Deus, essas pessoas rejeitam, não quer nem saber de crente, vai ser uma grande perseguição para os maior do que os hoje. que se converterem, maior do que hoje, né? Então, irão dar ouvidos ao anticristo como se fosse um Deus, então rejeitando o príncipe da paz, que é Jesus. Então, haverá essa rejeição, não há paz em parte alguma, os homens matarão uns aos outros, o inimigo do homem, diz a Bíblia, são os de sua própria casa. Nesse período, eles entregarão os próprios de suas famílias. Nós estamos no mês de lá, o mês da família, mês que nós vamos orar pela família, precisamos orar mais. Porque chegará a época, né, em que os nossos inimigos será da nossa própria casa. Exatamente. Então veja, não haverá segurança nenhuma na terra, não podemos imaginar como será o mundo quando não houver paz nenhuma. Hoje ainda tem um pouquinho. Hoje ainda tem as leis aí que, embora frouxas, mas tem as leis, né? Que aparentemente há paz. Então, mas será um momento crítico por vários motivos. Por que haverá as guerras? Por que haverão as guerras? Porque esse cavalo vermelho vem para tirar a paz da terra, os homens se matarão. Veja, as reservas financeiras do mundo, elas acabarão. Hoje tem essa preocupação, imagine quando... Olha só, um vírusinho que aconteceu aí, veja como é que está a consequência hoje da questão economia financeira e da economia do país. país. Ficamos em casa para não morrermos, mas por Ser consequência contaminado com disso, vírus. a economia morre. Não. Porque se não tem quem trabalhe, a economia morreu. Olha, uma coisinha pequena que aconteceu, nós estamos assim. Outra coisa, não haverá paz entre os operários. Imagine aqueles que já perderam seu emprego hoje. Irmãos, eu estou falando de uma coisa pior que vai acontecer lá na frente, não é? Mas você já pode associar alguma coisa ao que está acontecendo hoje. Então, as reservas financeiras acabarão. Será que parece com alguma coisa como hoje? Não estou dizendo, irmãos, que hoje é esse evento do anticristo. Porque a coisa vai ser pior. Ainda não, é princípio de dores. Então veja, não haverá paz entre os operários, já está havendo brigas por conta de desemprego, certo? Nenhum tipo de transporte funcionará devidamente bem. Irmãos, e o que está acontecendo hoje? Os transportes funcionam contento? Imagine o que será naquele dia. Olha, Veja que nós hoje já temos um reflexo do que vai do que acontecer. vai acontecer. Porque as reservas financeiras hoje estão com problema. É um reflexo do que vai acontecer, que vai ser pior do que hoje está acontecendo. Não haverá paz entre os operários. Vai ser muito mais do que hoje está acontecendo. Nenhum tipo de transporte funcionará. Só basta a gente ver quanto tempo faz que os ônibus estão parados. Que as empresas aí já demitiram 300, 400 mil funcionários por conta dos ônibus parados. Então veja, as reservas de alimento das cidades serão para poucos dias. Hoje ainda não está acontecendo, os supermercados ainda estão abertos, mas serão para poucos dias, certo? E aí, por consequência disso, né? O que é que vai haver? Olha o perigo da gente rejeitar O príncipe da paz. Né? Eu estou em outra live, né? Que não é a rejeição porque eu sou crente. Não é a mim que você está rejeitando. Não é a igreja A, a igreja B, que denominação você A, está... Denominação A, B. denominação B que você está rejeitando. Você está rejeitando Aquele que vai trazer o Aquele juízo sobre a que terra. morreu na cruz do Calvário por mim, por você. E que vai trazer o juízo sobre a terra. Ele veio Para redimir, né? como o salvador da humanidade, né, É. pastor? Mas voltará Como juiz. como juiz. Então, é hora de despertamento, Isso. certo? O resultado mais aterrorizante da falta completa de paz será a fome. E isso será exatamente o que sucederá. Veja bem, o primeiro cavalo, eu disse, simboliza Cristo branco, pregando o Evangelho.
Aí, a partir do segundo cavaleiro, começa primeiro o juízo. Porque vem o cavalo vermelho simbolizando a guerra, porque é tirada a paz da terra. E quando se tira a paz da terra, só há guerra. São guerras propriamente ditas, são guerras internas nos lares. Acabou com a economia. Acabou com a economia. Com a alimentação. Acabou com a alimentação, acabou com a paz, acabou com tudo. Aí vem, Né, em relação. Aí vem o quê? Fala aí. Vem exatamente o terceiro cavalo, que é o cavalo preto. O que é que ele simboliza? No versículo 5 e 6. Capítulo 6, versículo 5 e 6, o texto sagrado diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Olha que coisa interessante. O cavaleiro, João está vendo tudo isso, os reflexos do que vai acontecer na terra. João está vendo lá o que vai acontecer na terra. E aí, esse cavaleiro do cavalo preto simboliza a fome. Quando se acaba a paz na terra, quando as guerras começam, quando as reservas financeiras vão acabando, tudo começa a ficar escasso. Então, o seguinte, o que é que vem? A fome. Então, o cavalo preto é o juízo de Deus representando a fome. Ao cavaleiro do cavalo preto, como a gente viu aqui no texto, não é dado a ele a missão de racionamento. Veja, ele não vem para tirar fome, colocar a fome totalmente e destruir a humanidade, mas ele vem para racionar. Para ver se não morre todo mundo. Pelo que foi lido, não é? A gente vai observar que será o salário de um dia. O que aquele homem, racionamento, quando a gente vai para os livros e começa a pesquisar, o Quenis, o texto bíblico no original, quando fala sobre uma colher de trigo ou um prato de trigo por um dinheiro, quando a gente vai observar, é um racionamento que daria assim para cada homem se alimentar. Veja, eu estou falando cada homem com sua família. Veja que ponto vai ser esse racionamento. Vai ser o homem levar para a sua família apenas 450 gramas de alimentação para ele comer, com toda a sua família. Então, logicamente, se 450 gramas, bom, 450 gramas às vezes é um pedaço de carne que alguém come, 2, 3. Verdade. Né? Não é nem 450 gramas. 450 gramas é um prato que muitas pessoas no quilo, vai aí comprar no quilo, pagam para comer uma pessoa. Pela balança, né? Pela balança. Chega até mais do que isso, às vezes, 800 e poucas gramas. Isso é em média, né, o que a pessoa come. 450 gramas. A gente está falando de uma pessoa que come, não come muito. Nós estamos falando de uma pessoa que come, né, moderado. Nem pouco, nem muito, moderado. Por isso, quando ele fala aqui que esse cavalo preto, sobre ele tinha uma balança na mão. Essa balança é exatamente para isso. Você não pode levar mais do que 450 gramas, vamos dizer assim. A família inteira. Agora imagine, um camarada que tem só ele e a mulher, já é difícil isso aí, para dividir para os dois. Imagine o homem, a mulher, mais 3 ou 5 filhos. Alguém vai morrer de fome. Certo? Alguém vai morrer, porque um vai comer, o outro vai ficar sem comer. Faz me lembrar daquele, quem já assistiu aqueles filmes a respeito do Holocausto, né? Eu assisti alguns deles, e uma família com 6 pessoas só tinha uma cocada. Isso. E a mãe divide para todos, para ver se um pedacinho para todos. Mínimo, exato. Então, esta realidade que Israel viveu no Holocausto, o mundo vai viver, né, pastor? Exatamente. O mundo vai viver. Então, ao cavaleiro desse cavalo preto, irmãos, é dado essa missão de racionamento. Aqui a descrição parece ser de um administrador de rações. Exatamente isso que eu falei. Administrador de rações. A balança representa medição cuidadosa de alimentos e medicamentos, indicando a extrema escassez e necessidade. Não é dito aqui que o cavaleiro do cavalo preto envia fome à terra.
A fome seria o resultado natural do conflito universal entre as nações, tais como greves, impasses, guerras. Então isso seria uma consequência natural da fome. Da fome, da própria estrutura Isso, humana. exatamente. Né? Então, se a paz foi tirada da terra, como diz o texto, não haverá, não pode como haver comércio nem negócios. Não tem, não existe. Se hoje O povo mundo inteiro reclama- sofrerá tremendas agitações. Se hoje o povo reclama porque não pode vender, Imagina naquele dia. imagine naqueles dias, irmãos. Né? Ou seja, a incumbência desse terceiro cavaleiro, irmãos, será racionar os alimentos para que a fome não varra toda a humanidade da terra. Por quê? Porque ainda tem que se desenrolar aí um quarto cavaleiro, ainda tem que se desenrolar os outros selos, O quinto e o sexto. as selo, trombetas, trombetas. não é? Uhum. Tudo isso tem que desenrolar. Então, não Fica pode aí, morrer nos todo próximos mundo. domingos iremos estudar sobre isso. Exato. Mas Né? Não perde. muitas pessoas morrerão. Bilhões de pessoas morrerão. Então, veja, isso é a consequência. Esse cavaleiro raciona. E isso mostra quão terrível e devastadora será essa ausência de paz. A fome será uma consequência natural dos acontecimentos que se seguirão na terra depois que a sua paz for tirada. Então, veja, o vermelho vem, causa guerra, há escassez, a economia acaba, não é? Então, a fome chega. Então, esse cavaleiro está lá para racionar, para que todo mundo não morra de uma vez. Ok. Então, pastor, fome e guerra andam juntas, né? Se Sim. está havendo guerra, vai haver fome. Fome. A economia vai cair, né? A paz foi retirada da terra. E agora? O que vem? Se veio a guerra veio foi tirada a paz, veio a Deu a guerra, fome. a guerra trouxe a fome. Irmãos, misericórdia, o que é que vem agora com o cavalo amarelo, né? O cavaleiro amarelo. Aí, Está no verso 7 e 8 do capítulo 6. Capítulo 6, versículos 7 e 8, vamos ver o que diz. O texto sagrado nos diz: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. Olhei, eis que é um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Inferno o seguia. Então a morte e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Jesus. Olha que coisa terrível. Esse, para mim, o pior de todos, ele vem, que essa visão aí desse cavalo amarelo simboliza a morte, certo? Enquanto do cavalo preto simboliza a fome, ou seja, o racionamento, para que todo mundo não morra, né, a humanidade não pereça de uma vez por toda. Esse aqui vem para matar. É o quarto cavalo, para depois se desenrolar os outros juízes de Deus. Mas aí, esse cavalo amarelo, ao cavaleiro do cavalo amarelo, foi dada autoridade para matar. Foi dada autoridade. Veja que tudo vem da parte de cima do trono, juízo de Deus sobre a terra. Aquele que as pessoas rejeitaram, o príncipe da paz, que é nesse tempo que não querem o aceitar, naquele dia vai ter agora um juiz. Não vai ter alguém, vem cá, eu vou lhe dar uma chance. Não. Agora é juízo. Por isso que hoje é o tempo oportuno, Para né, redenção. pastor? Exatamente. Hoje é o tempo oportuno de buscar o Senhor, de orar, De servir o de Senhor, clamar, de servir. parar com bobagem dentro das igrejas, briguinhas. Isso não existe. Isso é coisa pequena. Para irmão. com isso. Devemos parar com essas Para com coisas. isso, porque Não, porque o irmão tal, eu não gostei porque fez isso. Meu irmão, esqueça isso, porque coisa pior você passará se ficar na terra. sim, sim. Veja, a ele foi dado autoridade para matar. Irmãos, quarta parte. Você já pensou o que é? Hoje o mundo tem quantos bilhões? Vamos dizer aí 7 bilhões e meio de pessoas. Por cima, vamos falar 7 bilhões e meio hoje, no mundo. Você já pensou o que é a quarta parte disso? É muita coisa. 7 dividido por 4. É muita coisa. Dá
Aí a gente tem que recorrer. Aos As continhas. Conta do lado. 3 e um pouquinho, né? Não, 2, 1, alguma coisa por aí. Não chega nem a ser 2, né? 2 vezes 4 é 8. Então, 2 bilhões e meio de pessoas, vamos dizer aí. Um pouquinho mais do que isso. Se hoje nós estamos sendo 3,5. dizimados, hoje nós estamos sendo dizimados, né? Sim. Essa pandemia está dizimando a humanidade. Nesta época, a dizimação será... A gente está achando um número estarrecedor, lógico. Eu não queria estar no meio desses que estão morrendo, você não queria, ninguém queria. Os nossos familiares. Então, veja, o grupo de pessoas que estão morrendo, a gente já está estarrecido e não chega nem perto, não é, de 1/8 disso aí. Não chega nem perto, não dá nem para chegar. Imagine 3 bilhões de pessoas no mundo sendo dizimadas. 1,5 milhão, 2 milhões. 2 milhões ou bilhões, né? Bilhões. São bilhões. 1,5 milhão a 2 bilhões. Hoje, né? Porque hoje. Lá, com certeza, a população estará maior. Então, será maior. Morre-se muita gente, mas 100 e tantos mil nasceu só no dia de hoje. Verdade. Então, morre-se, mas nasce também. Então, veja. A ele é dado esse poder para dizimar 1/4 da população mundial, não é? Então, o que é que tem a ver com essa cor amarela? Essa cor amarela é uma cor doentia, é uma cor repulsiva, também chamada de amarelento, simbolizando a pestilência e a morte. Então, a morte foi personificada no cavaleiro do cavalo amarelo, ou seja, o inferno o seguia, o sepulcro, o Sheol, a habitação dos mortos seguia. A este cavaleiro foi dada autoridade para matar de diversas maneiras. Com a espada de guerra, pela fome por causa da guerra e com a mortandade da pestilência que acompanha a guerra, como essa peste que aí está do coronavírus. Uma pandemia, né? Uma pandemia generalizada, como foi pior do que a peste negra, do que a febre amarela, não é? É que a peste negra foi uma das piores na nossa história. Exatamente. Certo? Hoje eu já escutando um médico, né? Na área de epidemiologia, e ele dizia que ela foi a pior. Pela época, pelas circunstâncias, ela foi a pior. Você imagine agora, nós estamos vivendo essa pandemia que ninguém esperava, nem a própria área científica, né? Imagine lá no cavalo amarelo, que vem mesmo para destruir a 4ª da humanidade. Por meio das feras, se a gente for ver, tem um registro lá em 2 Reis 17, 25, em Mateus 4, de 6 a 8, certo? Em relação às feras, a gente observa que os romanos lançavam os cristãos às feras nas arenas, não é? Como espetáculo público. A paz também será tirada do reino animal, de tal modo que os animais se tornarão mais perigosos do que já são. Isso poderia resultar em uma destruição das mais generalizadas, não obstante afetará apenas 1/4 dos moradores da terra. E quando está falando de animais, entra nessa lista aí até os animais domésticos. Sim. Veja, a questão do poder da morte desse cavaleiro do cavalo amarelo vai ser tão terrível que a convivência com gatos, cachorros, animais normais, será impossível nessa época. Porque eles... Por que a gente vacina os animais? Para que não seja atacado pela raiva. Não é isso? Raiva, o vírus da raiva. E nesse período, eles vão ficar selvagens de uma certa maneira. O homem não terá comunhão viver com esses animais. Então, veja, o reino da Babilônia, ou seja, Roma, se levantará como nunca nesse período, que é a grande Babilônia que a Bíblia fala, e vai com certeza, né, aquele agir do Império Romano do passado vai se levantar como nunca nessa época, e aí muitos serão destruídos por esses animais, jogados às arenas.
É outra maneira de se matar. Certo? Então, concluindo aí, né, hoje, nós vamos concluir apenas com os quatro cavaleiros do Apocalipse. Iremos continuar nos outros domingos com os selos. A nossa conclusão, pastor. Bom, o dia do juízo se aproxima. Inevitável. Inevitável. Isso Olha, o vai relógio acontecer. A Bíblia está caminhando para isso. Não é uma coisa de pastor, de padre, de papa, né? Não é uma coisa de religião. Não é algo de alguém que inventou história. Não, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus se cumpre, tem se cumprido desde o Gênesis? E se você crê ou deixa de crer, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Ela vai acontecer. Vai acontecer. Vai se cumprir. É a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. E esse é o problema de muitas pessoas que tentam se auto-justificar. Não, isso é coisa de religião. Vocês crentes só querem ser isso, só querem... Mas não é isso. É a Bíblia e ela vai se cumprir. E o povo está vendo, aos poucos, tem algumas pessoas que estão percebendo que a Bíblia está se cumprindo. Sim. E que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Não é a palavra do homem. Então o juízo se aproxima, mas hoje ainda é o dia aceitável. Sim, glória a Deus. Ainda é o dia da salvação. A tempo oportuno. A tempo oportuno. Então o que vamos fazer com o perdão, com a abertura que nós podemos e temos ainda que o Senhor nos permitiu? Certo? Então, você pode voltar ainda e se encontrar com o perdão de Deus. Então, quer vir a Cristo, não é? Você está preparado para se encontrar com Cristo? Ou você quer ficar para experimentar desses acontecimentos? Você já está disposto a enfrentar perseguição, pobreza, espada, morte, dessa maneira, né? Jogada aos animais. O dia do Senhor será o dia de luz ou de trevas, para mim e para você. Quem decide? Eu e você estamos aí com a nossa mente para decidirmos diante de Deus o que nós vamos querer. Sim. Ele está mostrando as diretrizes, está mostrando o caminho e acontecimentos que se sucederão após a abertura desses selos. Então, meus irmãos, que possamos nos cuidar. Não é? Vem mais pela frente. Próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Se Deus nos permitir, se estivermos aqui, né, nós estaremos assim, outro canal no YouTube. Se inscreva lá, tem várias palavras abençoadas para você. Estas mensagens estão sendo colocadas também lá. Eu quero dizer para você que todos os dias tem devocional no Facebook, no Instagram, no YouTube e também temos oração na terça, né? Outra vez uma reflexão na quinta, no culto no lar. E quarta-feira nós temos live, a nossa live no Instagram, abençoada. E nós estaremos com a nossa terapeuta ocupacional, Raíssa Dantas, falando sobre os cuidados com os idosos. Então, não perca não. Quarta-feira, 19h30, vai lá no Instagram nos acompanhar. Isso. Abençoada, MEPB, né, _ Zona Sul, _ Valentina. Então, procura lá a nossa igreja e você vai ver, né, a nossa amada, ela é membro da nossa igreja, nós temos o prazer de tê-la. Ela tem uma experiência, o seu TCC foi na área, né, de exatamente trabalho com idosos, demência, Alzheimer. Então, eu conheci particularmente o trabalho de perto, porque minha mãe foi assistida por esse projeto na UFPB. Então, Raíssa vai falar um pouco, né, da sua experiência nesta área. Esteja lá, vai ser uma bênção. E nós queremos agradecer desde já aos irmãos da MEPB Zona Sul que estão conosco aprendendo. Quero dizer para você que a melhor coisa é buscar sabedoria do trono da graça, né? Aos irmãos aí no sertão, aos irmãos de São Paulo, a irmã Márcia, né, prima do pastor Normando, ao pastor Alberto na Flórida, a irmã Cida. Então, todos que adentraram essa live, nós queremos deixar uma palavra de bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Profetizamos a bênção do Senhor sobre a vida de vocês e vamos orar, pastor. Na sua casa agora, coloque o seu pedido acerca da sua família. Nós iremos orar. E vamos orar pela nossa nação. Vamos orar, pastor? Pai, neste momento, Deus, Senhor, de nós adentramos, ó Deus, ao trono da Tua graça, Brasil, pedindo, Estados Senhor, Unidos, a todo Tua país graça onde sobre as estivesse nossas essa live, vidas. Senhor.
Senhor, Eu em te nome de peço. Jesus, obrigada Vai, pela tua Senhor, palavra, transmitindo, porque ela é a Senhor, revelação reforço, de Deus conforto para as no nossas coração, vidas. Ó Deus, através da fortalece tua a nossa palavra, fé, Senhor. fortalece, Nos Senhor, a nossa fortalece comunhão. em ti, Senhor. Ó Deus, nos aprofunda nome cada de dia Jesus. mais na tua palavra. E Louvado neste momento, seja o teu Senhor, nome, Senhor. como o primeiro domingo do mês, o mês que nós nome de escolhemos Jesus. para ser mês do lar, Em nós queremos nome de consagrar ao Senhor o nosso lar, Louvado as seja o nossas teu nome, vidas, Senhor. como pai, como mãe, como filhos. Deus, em Louvado nome de seja o Jesus, vai nome de adentrando aos Jesus. lares nesta hora. Louvado Vai, seja o Senhor, teu nome. visitando cada um, vai transformando Glória ao cada vida, vai libertando cada um, vai trazendo nome salvação, de vai Jesus. trazendo refrigério. Pai, em Louvado nome de seja o Jesus, nome do Senhor. nós apresentamos, Senhor, cada lá agora que está nos ouvindo, Senhor. Ó A Deus, se tem glória do alguém, teu nome, Senhor, com problemas de comunhão, ó Deus, com marido e mulher, em nome de ó Deus, Jesus. problemas, Senhor, de relacionamento. Deus, em nome de Jesus, Restaura, adentra agora em o teu nome de Espírito, Jesus. quebra os grilhões que aprisionam esta família e vai restaurando, Senhor, a Em comunhão, nome de vai Jesus. restaurando o amor, vai restaurando o amor Vai curando, fraternal, Pai, aqueles que vai curando precisam as de feridas cura, da Pai, em alma, nome de vai, Jesus. Senhor, aleluia, ó Deus, Glória ao teu trazendo, Senhor, libertação para este lar. Deus, eu te Louvado peço seja o teu por nome, cada Senhor. jovem, por cada filho, Senhor, aonde eles estiverem agora, Senhor, vai visitando Louvado poderosamente, seja o nome de Senhor, Jesus. os nossos filhos. Ó Deus, vai protegendo, vai guardando, vai livrando, Senhor, de todo mal. Aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Senhor, traz salvação ao coração dos nossos filhos, Senhor. Em nome Ó de Jesus. Deus, traz, Senhor, libertação, traz, nome Senhor, de Jesus. intimidade contigo, traz compromisso contigo e com a tua palavra, com Em o teu nome de reino, Jesus. que eles sejam, Senhor, as suas vidas à disposição do serviço do teu Em reino. nome Pai, eu de te Jesus. peço pelas crianças, protege aquele que ainda mama, ao maior, Senhor, protege as nossas crianças, Glória ao livra teu de nome. todo mal, Em livra nome de de todo Jesus. perigo, livra do homem mau, Senhor, Louvado livra dessa seja o nome de pandemia, Jesus. dessa peste, Senhor. Oh, Deus, nós te pedimos pelos anciões, pelos nossos avós, Em nome Senhor, de Jesus. os anciãos, Senhor. Ó Deus, guarda, Senhor, esses homens e Em mulheres nome de que Jesus. já passaram, Senhor, dos Em nome de 60, Jesus. 65, entraram nos 70, 80, 90 anos, ou até aqueles que já chegaram aos 100. Em Senhor, em nome de nome de Jesus. Jesus, Em nome de guarda, Jesus. Senhor. Quantos, Senhor, estão saindo vitoriosos desta pandemia? Em nome de Ó Deus, Jesus. em nome de Jesus. Protege, Senhor, a família. Em Ó nome Deus, de do Jesus. pai, da mãe, do filho, dos nossos avós, dos nossos sogros, Senhor, sogra. Ó Deus, mãe. Deus, em nome de Jesus. Em nome Guarda, de Jesus. livra de todo mal. Nós te pedimos também pela economia, Senhor, financeira de cada família. Que o Em Senhor nome seja de o provedor. Que o Senhor restaure as finanças em meio a essa pandemia. Em nome Porque de sabemos que é o Senhor que tem o controle de tudo em tuas mãos. Te pedimos por essa nação, por este país, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. O Ceará, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de toda a região, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, sudoeste, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia deste país. Tem misericórdia. Detém essa pandemia na nossa nação. Em nome de Detém, Senhor, este inimigo invisível que não podemos ver, mas que o Senhor está vendo e o Senhor tem o controle nas tuas Em mãos. nome de Jesus. Senhor, eu te peço pelo povo brasileiro, te peço por cada família, pelos nossos vizinhos, Senhor, por cada família, Pai. Ó Deus, Senhor, tem misericórdia. Em nome Deus, de Jesus. hoje é o tempo oportuno das famílias te buscarem. Em Nós nome queremos de te Jesus. buscar em espírito e em verdade, Glória a Senhor. Deus. Dar-nos sabedoria do alto, sabedoria vinda do trono da tua graça. Em nome de Nós te pedimos nesta manhã que a bênção do Senhor seja abundante em cada lar, Em nome para a de glória de Deus Pai. Amém. 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 Que Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Às 5h30 estaremos de volta, fazendo a nossa live, Amém. com o culto de louvor e adoração, junto com o grupo Videira. Amém. Chegue lá. Bom, pastor, por esse dia, agradecendo a Deus. Louvado seja o Dê a nome do bênção Senhor. do Senhor, pastor, para as famílias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica na paz Amém. do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu amado? Amém, queridos. Louvado seja o Senhor.